Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Bem-vindos a mais um Vanzolini Cast. Estamos recebendo aqui hoje Sérgio Kobayashi. O Sérgio é jornalista, consultor educacional e uma rica experiência profissional que a gente pode aqui estar destacando. Ele foi secretário de Educação da cidade de Caucaia. Caucaia do Ceará. Do Ceará, não confundo não com São Caucaia Paulo. do Alto. Ele foi presidente da FDE e ele também foi coordenador geral, tá, de Educação do Estado de São Paulo. Sérgio, bem-vindo para o nosso bate-papo aqui. Gostaria que você falasse um pouco aí dessa sua experiência e depois a gente vai falar um pouco sobre o PNE e os planos nacionais, os planos municipais de educação. Muito obrigado, professor Caio. A amizade de longo tempo nossa, a gente não pode dizer a idade, nos leva a ser parceiros no processo. Uma honra estar aqui com a Fundação Vanzolini para dizer um pouco da nossa experiência na educação. Eu sou um jornalista que se travestiu de rábula da educação, vamos dizer assim, e que trabalha já há muito tempo nessa toada de tentar entender a educação e tentar fazer com que a educação nesse país, nesse estado e nessa cidade de São Paulo melhore. Mas só dizer da minha honra de estar aqui na Vanzolini e de poder falar sobre educação nesse podcast. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Sérgio, existe aí um novo Plano Nacional de Educação, né? E ele estabelece uma série de metas, de objetivos. Eu acho que tem uma nova metodologia também de avaliação, e eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência de Caucaia. Qual o grau de maturidade dos municípios brasileiros para encarar um desafio como esse? É complicado, Caio. Se você não tem de absolutamente nada, como que você vai ter da educação? Da educação é pela segunda vez se faz um planejamento decenal, né? O primeiro foi em 2014, para fazer com que fosse vigente até 2024, 10 anos, né? E se postergou por mais um ano. Você veja, ao primeiro já tiveram que postergar mais um ano, ou seja, 10% praticamente da sua existência. Então, termina agora em dezembro de 2025, tá, dia 31, termina esse plano decenal que foi introduzido em 2014 e que foi mais ou menos seguido à risca por alguns municípios, com alguns poucos municípios, mas valeu a experiência. Valeu a experiência. O problema todo agora é o segundo, porque o segundo tem que ser um pouco mais perfeito, um pouco mais correto. E, infelizmente, o que a gente nota é que as prefeituras e os estados, de modo geral, não estão correspondendo. Sobretudo no primeiro quesito agora da expectativa desse plano decenal que virá como primeiro pela União, né? O Plano Nacional de Educação. O quesito alfabetização. O país peca muito na questão da alfabetização e nós temos que ser muito rígidos nesse processo. Os municípios terão que ser muito ativos para isso. A gente pode se alongar depois a esse respeito. Eu queria, primeiramente, você tentasse traçar o que é esse novo PNE e o que seria esse Plano Nacional de Educação. Qual é a novidade que tem aí? Olha, a novidade é que vem em decorrência do mundo tecnológico, do mundo digital que vivemos. Hoje se consigna que nós podemos metrificar o ensino nesse país, né? E quando você fala em metrificar, é você avaliar. Em educação não tem milagre, né, Caio? E também não tem um milagre assim da rapidez, da instantaneidade. Educação é todo um processo. Você imagine, o aluno, ele adentra no processo educativo desse país já com 0 anos. Quando a mãe perceber que o filho está para nascer, já vai e já pede uma vaga na escola, né? Ele fica de 0 anos até os seus 17 anos sob a tutela do Estado. Se ele for um aluno que depende da escola pública, ele fica sob a tutela do Estado do 0 ano aos seus 17 anos. Quando ele completa 18 anos, ainda ele tem mais um ano de formação, porque ele vai para o Exército, vai para as Forças Armadas. Né?
Então ele fica até praticamente atingir a sua maioridade em processo educativo sob a tutela do Estado. Então a responsabilidade, sim, eu volto a dizer, volto a dizer não, eu volto a reafirmar como tenho feito em todas as minhas andanças por esse país. O aluno ele fica sob a tutela do Estado de 0 a 17 anos, ou seja, sob a responsabilidade do prefeito, do governador e do presidente da República. Esses três são responsáveis, de fato, pela educação do cidadão brasileiro. Então, tudo isso a gente pode se alongar mais. Vai perguntando aí que a gente vai tentando responder, Caio. Com certeza, Sérgio. Uma coisa importante que a gente acho que vale a pena tentar explicar para quem está nos vendo aqui. Nós temos os problemas de infraestrutura, né? Nós temos problema de formação de professor, né? E nós temos problemas na relação aluno-professor, okay? E em como avaliar cada um desses itens, né? Fala um pouco da experiência de Caucaia para a gente. Poxa, isso foi a última, né? Eu praticamente passei esse ano de 2025, entre aspas, de quarentena, com respeito ético. Não adentrei na iniciativa privada por conta disso. A experiência de Caucaia foi maravilhosa. E aqui a gente pode revelar, né? Tive a parceria da Vanzolini lá na Caucaia. Levamos a Vanzolini para me ajudar lá no processo educativo, na medida que eu, paulista, lá no Ceará, Sérgio, o que você foi fazer no Ceará? Eu fui aprender. Por incrível que pareça, eu fui ao Ceará para aprender por que o Ceará estava elencado, aliás, ainda está elencado, como o melhor estado educador desse país no quesito do ensino fundamental. Simplesmente isso, né? E que curiosidade minha era saber por que o Ceará é melhor que São Paulo. Por que o Ceará é melhor que Minas, por que o Ceará é melhor que o Paraná. E lá, de fato, eu aprendi, porque simplesmente no Ceará se faz há 30 anos, em dezenas de municípios, o tal do sistema estruturado. Lá se começa, desde o infantil até o 9º ano do ensino fundamental, num processo contínuo educativo. Ou seja, quando você fala que na educação infantil você tem, do 1º ao 9º ano, você tem 9 anos, esses 9 anos lá no Ceará são de responsabilidade do prefeito. Portanto, se o aluno lá no Ceará, quando ele sai do 9º ano, ele não souber ler, escrever e fazer contas, as 4 operações matemáticas, a culpa é do prefeito, se ele não souber. Não é do governador e não é do presidente da República. A culpa é do prefeito, porque a responsabilidade da educação no ensino fundamental lá no Ceará é do prefeito. Coisa que não aconteceu aqui em São Paulo e em alguns estados, mais ou menos. Você tem escolas de educação infantil do Fundo 1, que é do 1º ao 5º ano, às vezes sob a responsabilidade do prefeito, às vezes sob a responsabilidade do governador. Não pode. Você tem que fazer com que seja um sistema estruturado e seja igual para todos. Seja igual para todos. Os alunos não têm culpa se existe divergência entre Estado e município. O aluno tem que estar ou sob a tutela do Estado ou sob a tutela do município, mas tem que ter responsável por isso. No caso do Ceará, os governos lá sabem, os prefeitos sabem, o governador sabe que a responsabilidade ou é do prefeito ou é no ensino médio é do governador. E no ensino fundamental é do prefeito. Tá? Então você tem como culpabilizar. E na medida que você tenha como culpabilizar, você, é óbvio, vai ter interesse em que esse sistema de educação seja sempre continuado. Se o aluno fica 10 anos sob a tutela, 9 anos sob a tutela do município, ele passa no mínimo por 3 mandatos de prefeito. 4 mais 4 mais 1. Ou 4 mais 4 mais 2, pode ser. Hoje, se contar aqui com a educação infantil, tem mais 5 anos da educação infantil ainda. Então, o aluno ele fica, no mínimo lá no Ceará, 10 anos sob responsabilidade do prefeito. Tá? Em Caucaia, para quem está nos assistindo pode não conhecer, Caucaia é uma cidade vizinha a Fortaleza, é uma cidade de mais de 500 mil habitantes, então não é uma cidade pequena, né? E que eu me recordo, eram em torno de 180 escolas municipais. 184. 184 escolas municipais. E aí, olhando uma cidade horizontal, não é verticalizada, então grandes, uma área muito grande,
E que eu me lembro, quando você foi lá, tínhamos problemas de infraestrutura nas escolas, né? Me lembro de escolas caindo lá. Nós tínhamos problemas no corpo diretivo das escolas, no pedagógico, nós tínhamos problemas com professores, nós tínhamos problemas com material didático, ou seja, só tinha problema. Né? Ou seja, eu fui lá para aprender, mas eu fui lá para consertar também. Essa foi a razão pela qual um prefeito lá muito ousado, comunicador como eu, jornalista também, muito envergonhado, foi eleito prefeito da segunda maior cidade em população do estado do Ceará, vizinho a Fortaleza, o sexto maior município do Caucaia tem o tamanho da cidade de São Paulo. Tem o tamanho da cidade de São Paulo. Com a maior rede, 56 mil alunos. No entanto, era o último município no quesito educativo, nas métricas educativas do Ceará. Não era o exemplo para o país, muito menos para o Ceará. Era equivalente à educação de outros estados e não era cearense. Está fora da métrica do Ceará. O desafio do prefeito foi a de levar alguém lá que pudesse falar não. O vocábulo mais utilizado lá era o tal do não, né? Não pode, não. E foi a minha missão, foi o meu acordo com o prefeito. E ao falar não, tinha-se pressuposto de fazer as mudanças, e lá fizemos, aí também com a ajuda da Vanzolini. Aliás, eu nunca agradeci publicamente, de agradecer a Vanzolini, que se habilitou a me ajudar lá com 2 contratos. Um para cuidar da infraestrutura da educação, porque os prédios estavam caindo. A Vanzolini descobriu que lá não tinha as plantas baixas dos prédios. Das escolas. Eu não tinha as plantas das escolas. Eu não podia requerer o alvará para o funcionamento das escolas. A Vanzolini me ajudou, metrificou, viu de todas as necessidades, fez propostas para a edificação das escolas. Até na ajuda da compra do mobiliário escolar. Eu tinha lá aluno de 5 anos, 6 anos na educação infantil, sentados em cadeiras universitárias. Mas como que as cadeiras são universitárias? Caucaia não tem universidade pública. Mas as cadeiras que eram compradas lá eram cadeiras universitárias. Então, nossos alunos tinham problemas até físicas. O aluno subia a cadeira praticamente de escadinha, fazendo escadinha. Eu tenho fotos disso. Isso me dá um orgulho danado, porque na medida que nós chegamos lá, então nós pudemos aos poucos comprar o mobiliário próprio específico para o aluno na sua idade certa. Então nós tínhamos que educar o aluno na idade certa e dar condições para que ele estudasse também fisicamente na sua idade certa, ou seja, com compleição física, material, com seu material. Não deu para fazer tudo na plenitude por falta de recursos. Caucaia também faz parte no contexto de cidade pobre. 40% da população lá é Bolsa Família. Então, as famílias lá nós temos esses grandes problemas. Mas deu para se fazer sim, e tivemos que levar educadores daqui de São Paulo, educadores pedagogos aqui de São Paulo, para tentar colocar o município de Caucaia, do Ceará, não é Caucaia do Alto aqui não, tá? Senão o prefeito aqui vai ficar bravo comigo, de colocar a Caucaia do Ceará dentro do quesito educativo do próprio estado do Ceará. E foi bom para mim porque eu aprendi a trabalhar nesse processo. E dá para ajudar muito agora, dá para ajudar muito aqui na feitura talvez de alguns municípios do estado de São Paulo que também não seguem o padrão do próprio estado de São Paulo nas questões de educação. Aí, quando nós olhamos a questão, o trabalho de um secretário de educação, você tem material didático, merenda, transporte, folha de pagamento. 2 perguntas. Falta dinheiro? Existem recursos que podem ser solicitados? O município tem recurso federal, estadual, que ele está deixando de buscar? Caio, tem dinheiro e falta dinheiro. Aí tudo é questão... Primeiro, cada município é o seu município. São realidades distintas. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem municípios que são riquíssimos, estão fartos de recursos, o prefeito não sabe como gastar o dinheiro. Como você tem também centenas de municípios onde o prefeito fica com o pires na mão, praticamente todas as semanas vindo aqui para São Paulo, percorrendo secretarias e órgãos de Estado e bancos à procura de recursos, porque são distintas as realidades. E lá no Ceará também, você imagina que você tem um grande percentual da população, afeta a Bolsa Família.
aos programas sociais dos governos. Agora, o que falta no fundo, é expertise para fazer a boa gestão, e sobretudo na educação, que tem os recursos carimbados, a gente chama de carimbados. 25% da arrecadação do município obrigatoriamente tem que ser destinado para a educação. Então, em tese não faltaria, só que você precisa metrificar município a município e ver de fato como o prefeito está gastando. Essa é uma crítica que eu faço muito aos prefeitos. Às vezes os prefeitos até viram a cara para mim em eventos, palestras que eu dou pelo Brasil. Eu tive um problema recentemente no estado do Sergipe, onde um representante do prefeito olhou feio para mim. Mas eu estou falando da realidade. Quando eu falo, prefeito, para de alugar carros ou dar carros do município para a polícia. Mas por que a segurança? A segurança é um problema do governador, não é do seu. Segurança não é problema do prefeito. O prefeito tem que fazer a vigilância do patrimônio, contratar a guarda municipal ou contratar a vigilância para fazer a guarda do patrimônio, guarda da escola, do posto de saúde. Não é para fazer segurança pública. Para de colocar no seu colo esse problema. Depois outra, você dá carro para a polícia e escreve lá vigilância escolar, ronda escolar. É claro que na sua cidade esse carro todo dia vai passar em frente à escola. Só tem 6 escolas, a cidade é pequena. E aí você, sobre o pretexto que está também fazendo a vigilância escolar, você paga essa despesa com dinheiro da educação. Você está desviando o dinheiro da educação. E é o que tem acontecido, infelizmente, por falta de visão estratégica ou de visão administrativa dos prefeitos, dos vereadores, que ficam condescendentes, e isso está desviando dinheiro da educação. Tem que se aplicar esse dinheiro na atividade finalística, ou seja, para ensinar o aluno, para educar o aluno. Educar o aluno do 1º ao 5º no infantil, por isso que se chama educação infantil. O resto é ensino. A obrigação do prefeito é ensinar, não é educar. Faça com que o dinheiro seja de fato gasto na atividade. Mas o meu assessor ele só cuida de educação. Bom, mas ele está na educação? Não, ele fica no meu gabinete. Então não é assessor da educação. Porque você fica pagando esse teu assessor com o dinheiro da educação. Tá? E os tribunais de contas são um tanto condescendentes com isso. Bom, conclusão, falta dinheiro para a educação. Porque se você de fato destinar 25% dos seus recursos, medianamente falando, tem alguns municípios que ainda mesmo assim não conseguem, mas nos municípios, aqui em São Paulo não se tem esse problema. Dos 645 municípios, todos tranquilamente têm recursos para subsidiar a educação como deve ser subsidiado. Não posso dizer dos outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, dos 645 municípios, com tranquilidade, 600 municípios têm recursos suficientes para fazer boa educação. O que falta é visão administrativa, ou seja, o prefeito, quando se elege, sabe que 25% dos seus recursos terão que ser destinados para a educação. Ele se revolta contra isso, ele acha que é muito para a educação. E não é educação, é o futuro. Você cria os seus cidadãos através da educação. Asfalto todo prefeito faz. Buraco todo prefeito tapa. Certo? Poste todo prefeito coloca. Troca poste certo, com certa periodicidade. Agora, na educação você não troca não. Ou você ensina naquela faixa etária do aluno, ou você não ensina mais. Mas estou falando, por exemplo, Fundeb. Não, eu me lembro que você pegou Caucaia com um valor e conseguiu elevar. Consegui elevar por conta da própria ineficiência da máquina. Está aí o problema. Se contrata dinheiro para pôr carro de polícia, para contratar assessor para o prefeito, e não se contrata um assessor para fazer o lado de fato da educação, pensar no processo educativo. Assessor especializado. Mas não precisa ter administrador na educação? Claro que precisa. Está administrando 25% dos recursos do município. Então precisa se colocar economista, administrador financeiro, isso, daquilo, tá? Você precisa de um estatístico. Tem muitas coisas da educação que você tem que metrificar com dados estatísticos. Você precisa de um estatístico na prefeitura, na educação. Não tem. Você precisa do neuropediatra para laudar os alunos. Não tem neuropediatra. Aliás, neuropediatra falta no Brasil todo, né? Mas você não tem, às vezes, recursos para contratar um neuropediatra para fazer os laudos dos alunos especiais. Né? Por quê? Porque não tem dinheiro para contratar um neuropediatra. Mas espera um pouquinho. Está sobrando na saúde. Passa um pouco a educação. Né? Passa não o dinheiro, passa o profissional para a educação. Esse sim você pode remunerar pela educação. Você não precisa usar o dinheiro da saúde. Você pode contratar um neuropediatra para ficar à disposição da educação.
Não se faz isso. Tá? Então, aí você tem os recursos para os alunos especiais. Você não obtém recursos para aluno especial se você não tiver o laudado. Certo? Então, na falta do laudo, você não ganha o recurso. Por exemplo, pagaria tranquilamente o salário desse médico, e teria mais recursos para a educação. Então, falta o quê? No caso do Fundeb, falta um pouco de visão a respeito de entender o que é o Fundeb. Tem muitos recursos. E lá na Caucaia, você, por exemplo, me ajudou. O VAR, que é o Valor Aluno Ano de Recursos Especiais, é um pequeno recurso que o Ministério da Educação tem para dar para os municípios, por conta de alguns quesitos que os municípios devem ter. O primeiro deles é a escolha do diretor da escola e do coordenador pedagógico sob a modalidade de um processo seletivo. O prefeito não pode simplesmente chamar o primo porque é professor e colocá-lo como diretor da escola. Não, ele tem que fazer um processo seletivo. Feito o processo seletivo, ele pode se habilitar, é um dos quesitos para habilitar o município a receber o VAR. Ah, mas eu faço questão de nomear meu primo. Bom, então não vai receber o recurso. Ah, não, deixa isso, eu pago com o dinheiro da prefeitura. Certo? Pago com o dinheiro da prefeitura, então falta pagar as outras, falta incrementar a merenda. Aí você não dá uma boa alimentação para o aluno ter condições de melhor aprendizado, porque você está gastando dinheiro da merenda para pagar um assessor, um coordenador da escola que poderia ser pago com o recurso do Fundeb, e você está pagando com o recurso que poderia pagar a merenda. E esse dinheiro do Fundeb não virá, porque você não fez o processo seletivo. Então, nesse quesito, a Vanzolini me ajudou muito, me alertou à época. Caucaia não está recebendo o VAR porque não está atendendo isso. E aí, a partir daí, nós começamos a metrificar e logo no primeiro ano recebemos um bom dinheiro. Esse ano, me parece que só de recursos lá para a Caucaia do Fundeb está em torno de 40 milhões de reais. Imagine, 40 milhões de reais para um município do Ceará. Né? É, porque assim, na minha visão, por essa experiência que nós tivemos lá, existem recursos, porque a maioria dos prefeitos está olhando assim, onde eu consigo recurso? Então, os recursos, eles existem. Tem recurso no VAR, tem recurso do Fundeb, tem diversos recursos. O que a gente precisa ter é uma metodologia, implementar conhecer os caminhos que levam a isso. Isso leva a essas tomadas de decisões do tipo, olha, é necessário que existam quesitos técnicos na escolha dos dirigentes, dos pedagogos. A formação de professores é importante. Tá? Então, o que eu entendo, primeiro, o ambiente tem que estar adequado. Então, a escola tem que ter a carteira do tamanho do aluno. Tá? Não pode entrar água. Quando chove, porque no Ceará chove pouco, mas... Quando chove, chove. Mas não pode molhar. Então você tem que ter um bom ambiente escolar e você tem que ter transporte, você tem que ter a merenda adequada. A gente vem aí com o turno completo, Tempo integral. Tempo integral. E tem que qualificar os professores. Né? E aí vem uma segunda questão que eu acho que a gente deveria se debruçar um pouco mais. Como é que você vai estabelecer a métrica, tá, sem uma avaliação unificada? Okay? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos passado aqui, nos últimos anos, por um período de discussão sobre as plataformas educacionais. Quando a gente fala em plataforma, todo mundo pensa no tablet, né? Tá? Mas plataforma educacional, para mim, não é isso. É algo que, nos anos 60, 70, o Objetivo, o Ângulo, criaram sistemas educacionais. Então, todos os alunos de Química Orgânica, de todas as unidades desses cursos, tinham a mesma aula de Química. Exato. A mesma tarefa, as mesmas provas. Né? Se hoje nós temos a facilidade de fazer isso pelo eletrônico, ou se nós vamos adotar uma metodologia de continuar usando isso em papel, essa é uma segunda discussão. Eu acho que é uma discussão perdida, porque uma criança de 2, 3 anos hoje já anda com um celular. Né? 10 anos atrás esperava-se pelo menos ter 10, 11. Hoje não. Hoje as crianças, o infantil,
né? Na primeira infância, eles já têm contato com isso, né? Então, eu acho que é uma discussão de pedagogos que não enxergaram que a realidade hoje é outra. Quer dizer, hoje, a nossa geração nem se fala, mas mesmo a geração dos meus filhos, que estão na faixa de 20 anos, eles passaram do analógico para o digital. A criança hoje, quando ela chega na escola, ela passa do digital para o analógico. Né? Para ela é um choque, porque ela está acostumada com o joguinho ali no telefone, e quando ela chega lá tem um pedaço de papel com umas figuras que não se mexem. Né? Então aquela figura não mexe. E para eu saber o que significa aquilo, tem um amontoado de palavras ao lado, que ela... Aí eu vejo, também não sou pedagogo, me parece um esforço muito maior. Regredir sempre é difícil, né? Me parece um esforço imenso para a criança que está no mundo digital entender as palavras e o significado das palavras. Podemos até trazer um pedagogo aqui para a gente discutir esse assunto, né, mais profundamente. Eu acho que seria até interessante, mas pelo meu ponto de vista leigo, me parece um esforço gigantesco da criança, porque é que eu tenho que entender isso. Me parece uma briga perdida, né? Eu conheço sistemas de ensino ao redor do mundo onde tudo isso já foi digitalizado, né? Você criou-se uma interface muito mais amigável para essa forma de pensar que veio sendo construída dentro de cada criança. E aí a gente vem, quer dizer, nós vamos continuar batendo nisso, remando contra. E aí também levar as avaliações que são feitas hoje de Saresp e outras provas, que me parecem autópsia. Ou seja, eu olho para trás e falo, não deu certo. E agora? Não, no ano que vem a gente conserta. Então, como é que a gente cria mecanismos que esses ajustes possam vir a serem feitos ao longo da jornada? Só quando você tem uma padronização de avaliação, né? Onde o professor tem toda a liberdade de cátedra de exercer se ele usa o livro A, B ou C, mas no final do bimestre a prova para todas as escolas tem que ser uma só. E o aluno dele será avaliado com o outro. Estou errado? Não, corretíssimo. Corretíssimo. É isso mesmo, cara. Não se existe outra forma que não seja acompanhar o processo contemporâneo. Tá? Então você tem, como eu disse logo no início, você tem todo esse processo hoje de contemporaneidade no quesito tecnológico. Isso foi de fato absorvido pelo aluno, instintivamente. A criança aprende instintivamente a trabalhar com essas ferramentas aqui. O que aconteceu, Caio, foi que os municípios, os governos ou as estruturas educacionais não entenderam que você também tinha que dar essa formação para o professor. Lá na Caucaia, quando eu cheguei, você acompanhou isso, a sua equipe acompanhou, o prefeito lá de forma muito dinâmica, e uma decisão quase que pessoal do prefeito, quando eu lá cheguei, ele já estava distribuindo tablets. 45 mil tablets, um para cada aluno, do primeiro ao 9º ano. O aluno estava na pandemia, o professor não ia dar aula. E o aluno não podia perder aqueles praticamente 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei, não, eu vou dar um tablet para o aluno, agora não vou dar só o tablet, não. Porque o aluno daqui não tem condições de pagar o Wi-Fi, o sinal, a internet. Vou dar com um chip de dados. Então, o aluno recebeu o tablet de compleição muito boa, não vou dizer a marca aqui, senão vão dizer que estou fazendo propaganda, mas era do exterior, certo? Mas tinha o chip que melhor atendia a regionalidade. Tem um município muito grande. Mas espera porque só o tablet, o chip, não, com uma plataforma de ensino.
Foi o que você falou aí, plataforma. Então, foi agregado. Então, o aluno, quando abria, já acessar a plataforma, já aparecia. E instintivamente, quase instintivamente, o aluno aprendeu. Bom, por isso que no IDEB de 2021, Caucaia foi o único município do Ceará que não caiu. Os demais municípios todos caíram, inclusive Fortaleza, que caiu 50 pontos, 50 cidades no ranking das cidades. Por quê? Porque Caucaia teve a solução, deu tablet para o aluno. E o aluno instintivamente foi aprendendo. Por quê? Porque estava tudo gamificado. E foi por games. Ou seja, o aluno instintivamente aprende tudo, desde que as matérias estejam de acordo. Aí estavam sim, de acordo com aquilo que a Vanzolini preconizou para o MEC em 2015, que foi através da BNCC. Né? Os sistemas todos estavam lá, tudo dentro dos critérios do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o 9º ano. Caucaia foi o único município que não teve a sua queda no IDEB em 2021. Elogiável. Mas a partir daí, quando a pandemia deu uma recrudescida, nós voltamos para o ensino cursivo de novo lá. Para o ensino cursivo. E aí sim, dentro, não é regredir isso, não foi regredir, foi retomar praticamente. Então, o que nós precisamos fazer com que nos municípios se haja a retomada desse processo? Porque agora, por exemplo, está proibido usar o celular na escola. Né? Só pode quando foi especificamente designado pelo professor. Vamos aprender através... Tudo bem, desde que todos os alunos tenham celular também, né? Aí, então, você tem esse processo do retorno ou do regresso ao ensino formal. Mas aí, também agora, com a compleição tecnológica que nós estamos falando, nós temos que ter também o processo contemporâneo. Hoje você, então, faz avaliações através de plataformas. Você não faz mais avaliação no papel, na caneta, um tomador de compromissos dos professores. E aí são os programas meritocráticos. Tem que se implantar. E aí vem o Plano Nacional de Educação. Por que o Plano Nacional de Educação? Porque o Plano Nacional de Educação manda o regramento geral. Os estados adequam aos seus estados. E aí o município tem que fazer o seu Plano Municipal de Educação. E vamos depois falar disso. Vamos falar disso. Bom, você tem toda a razão. A avaliação é fundamental, mas para você fazer a avaliação do professor, você tem que dar as mesmas condições para o professor que foram dadas para os alunos. Só que os alunos tiveram as suas oportunidades não na escola. Poucas escolas. As escolas privadas, tudo bem. Nas escolas públicas, difícil, uma rede ou outra, como o Caucaia. O aluno aprendeu instintivamente. O professor não aprende instintivamente, porque o professor é cheio de regras. Ele é cheio de regras. E é natural que seja assim, porque ele é professor. Tá? Eu estou colocando isso porque a Fundação Vanzolini, especificamente a nossa área de educação, já foi chamada para auxiliar no exterior a implementação de plataformas educacionais. Você vê, né? E a primeira coisa que nós colocamos, eles que nós queremos implantar nas escolas e queremos que a Vanzolini faça o acompanhamento. Eu disse, não precisa nem fazer, eu mando para você, vai ser um horror. Mas por quê? Você vai treinar o professor? Não. Então, nem faça. Não, mas o que tem que fazer? Primeiro, você qualifica o professor no uso da plataforma e mostra para ele tudo o que ele tem, vai ter de ferramenta. Ou seja, olha, quando você põe essa plataforma, você consegue ver o desempenho dos alunos, você pode ver dentro das habilidades e competências que você deveria ter passado, quais que você atingiu e em que porcentagem você atingiu. Né? Porque aí ele vai entender aquilo. Né? E também, se ele não entender como a plataforma funciona, como é que ele vai ensinar o aluno? Exato. Né? Então, esse é um processo que tem que ser feito, de qualificar o professor. E aí, você falou do desenvolvimento dos novos planos de educação. A educação, de maneira geral, no Brasil, na rede pública, ainda está no século XIX.
esse formato de classe de aulas, de um aluno olhando a nuca do outro, esse formato, eu visitei várias escolas do exterior, ele está se modificando. As salas hoje são em U. Você tem 2 monitores por sala, 3 monitores em paredes diferentes. As aulas não são mais expositivas, você cria um núcleo de discussão sobre os temas. Então, e aí eu olho, nós vamos fazer um novo plano decenal o ano que vem, em todos os municípios. Os 5 mil, né? 5.400, 5.500 municípios do Brasil. Do Brasil, olhando a metodologia do século XIX, vamos ficar mais por 10 anos em cima disso. Por que eu falo isso? Porque esses planos, né, assim como a própria BNCC, eles estão focados em habilidades e competências que foram definidas quando? Quando se definiu essas habilidades e competências? Tudo bem, quando a gente fala do Fundi 1, nós estamos falando daquelas competências mais básicas, né? Do aprender a ler, do aprender as operações matemáticas. Mas quando a gente vai evoluindo nisso, nós temos que desenvolver habilidades e competências para essa população, de maneira geral, do ponto de vista do que ela precisa para viver profissionalmente. E essas habilidades e competências estão se alterando. Né? Só para dar um exemplo, e bem polêmico ainda, tá? A questão da IA. Oxe. Tá? Então isso hoje é abolido dentro das escolas. Tá? Mas como é que você pode abolir alguma coisa que a pessoa vai usar, ela vai precisar disso para desempenhar a função profissional dela depois que ela sair da faculdade? O profissional hoje que não sabe operar isso perde espaço dentro do mercado e aí perde remuneração. Então, esse planejamento, essas habilidades e competências, elas deveriam ser revisitadas periodicamente, para que a gente entenda como o mundo está se modificando. Tá? Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, talvez eu sofra até depois algum tipo de crítica. Nós estamos fazendo bolo de chocolate, o pessoal agora quer morango. Maçã do amor. Maçã do amor. Morango do amor. Não, mas é isso. Nós estamos com habilidades e competências. Será que nós não estamos com habilidades e competências do século XX ou talvez do século XIX ainda? Caio, não vai longe, não. A Vanzolini, ao ser o braço instrumentador da nova BNCC, que foi em 2015, que a Vanzolini fez para o MEC, né, instrumentou para o MEC, já previu aquela época, e está escrito na BNCC, você deve se lembrar disso, está escrito que os municípios, as redes, teriam que qualificar os seus profissionais através de um termo, à época, chamado de competências digitais. Quantos municípios fizeram isso? Praticamente nenhum. Por isso estou falando, não se instrumentou o professor. Pouquíssimos. E quando deram notebooks para os professores, deram os notebooks de pior qualidade possível. Notebook que durava 6 meses. Então não adianta dar notebook para o professor se vai durar só 6 meses. Não foram primar pela qualidade do equipamento. E agora, para fazer com que isso seja cumprido, saiu uma nova portaria o ano passado do MEC dizendo o seguinte: tem que fazer. Vamos voltar a falar Plano Municipal de Educação. Estou adorando esse assunto, cara. Estou adorando. Plano Municipal de Educação, os prefeitos têm que saber disso. Então, quando você fala que faz o plano, que o plano ficou ultrapassado, não é questão disso. É que os municípios, de modo geral, até por falta de gente especializada nisso, fará o seu plano decenal de planejamento da educação por decênio na base do copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Você já vai pegar, o município aqui ao lado fez assim, tá bonito, copia e cola, só troca o nome da cidade.
mas a realidade econômica é outra. Certo? Quando você fala São Paulo é uma coisa, Guarulhos é outra. Itaquaquecetuba é outra coisa. Cada um tem que fazer o seu plano municipal de educação. Aí, bom, tudo bem, aí vale a pena se chamar, por exemplo, a Vanzolini para fazer um plano municipal de educação consequente ao seu município. É isso que tem me deixado preocupado, porque está a toque de caixas no Senado, na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, para o presidente ainda homologar esse ano o novo Plano Nacional de Educação, mas que é um genérico. Ele fala pelos estados, pelos municípios, ele falará genericamente. Eu já li todos, já escarafunchei. Tá? As particularidades estão dentro do município, nem sequer dentro do estado. E prefeito que não se cuidar disso, ele vai comprometer a educação do seu município. Ou seja, ele será o culpado. O prefeito que homologar o Plano Municipal de Educação em 2027, primeiro semestre de 2027, será o responsável pela educação da sua cidade por 10 anos. Tá? Então, esses prefeitos têm que estar atentos a isso. O que eu vejo, né, no Plano Municipal de Educação, os prefeitos têm que passar a ver isso como uma oportunidade. Sim. Né? Então, voltando um pouco no início da nossa conversa, então, estruturar esse Plano Municipal de Educação com vistas a buscar recursos, a otimizar a utilização dos recursos, né? a usar bem esse recurso para dar uma educação de maior qualidade. Okay? Para ter esse resultado no aluno. Então, eu acho que isso é esse trabalho que tem que ser feito. Ele não pode ver isso como uma obrigação. Se é uma obrigação, ele vai lá, copia e cola, troca o nome. Às vezes esquece de trocar um pedaço. Sai um assim, mas ver isso como uma oportunidade. Né? Quer dizer, o que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Então, tem a própria escola de formação de professores que você implementou em Caucaia, nós ajudamos também na implementação desse centro de formação. É importante formar professores, dirigentes, tá? E o corpo pedagógico da educação municipal. Né? E aí a gente entra num outro problema. A cidade de 5 mil, 10 mil habitantes, ela tem como fazer isso? Faz através dos consórcios. Então ela tem que fazer através dos consórcios. Então, olhar essas oportunidades, eu achei importante, transforma essa obrigatoriedade numa oportunidade. Não só pela questão de conseguir mais recursos, mas de usar de maneira mais de forma otimizada. Isso é caminho sem volta, cara. Caminho sem volta. Quando você fala dos pequenos e médios municípios, eu também me penalizo muito com isso também, até porque eu sou oriundo de um pequeno município, né? Eu nasci no interiorzão aqui de São Paulo. Aqui. Se os prefeitos não se unem nesse processo, independente de bandeira partidária, que eles adotem uma outra bandeira, a bandeira da educação. Porque a questão da bandeira da educação não é questão de ser de esquerda, de direita, de centro, é a questão seguinte, da responsabilidade que se tem com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Tem que ser alfabetizados com competência, altura, tem que saber fazer de fato as contas como deve ser feito, como para qualquer cidadão, seja de esquerda, de direita, seja disso, seja católico, seja... Na minha opinião, educação não é ser de esquerda ou de direita, é ser de cima ou de baixo. Ser de cima ou de baixo, toda razão, gostei dessa. Ser de cima ou de baixo, começar a atrás. E não tem jeito, cara. Agora, o que fica sempre naquela base, mas ele é aliado de fulano, ele é aliado de ciclano, não acontece isso. Como também o horror que se tem, eu sou de origem política, você sabe disso, eu tive irmão presidente da Assembleia, da Câmara de São Paulo, deputado. Não se pode partidarizar a educação. Lá na Caucaia, quando cheguei, um vereador, aliás, 3 vereadores, primeira conversa comigo, secretário, o prefeito me deu tal escola, eu quero nomear fulano e ciclano e beltrano. Eu
Falei, o prefeito te deu a escola? Deu a escola. Ele não me disse isso, não. Não, mas ele me deu a escola, tá tudo certo, tá, quero nomear o meu primo para ser o vigia da escola. Legal. Seu primo é alfabetizado? Não, ele não sabe ler, mas ele é um bom vigia. Mas como é que pode ser vigia de uma escola se é analfabeto? Escola não pode ter analfabeto, está escrito. Está escrito que na escola não pode ter analfabeto. Então, primeiro ele vai frequentar a tal de EJA, Escola de Jovens e Adultos, para depois ser o vigia da escola, tá? Não, mas, quer dizer, então você não pode partidarizar, você não tem como, o prefeito não pode dar a escola para o vereador. Não é questão de pedir para o vereador ajudar, auxiliar a gestão da escola é uma coisa. Agora, falar que deu a escola. Bom, é claro, fui confrontar com o meu prefeito lá, com o Vitor Faro. Prefeito, você deu a escola tal. Deus me livre, que é isso? Então existem esses vícios dentro da gestão pública que você tem que eliminar. Você tem que fazer o que. Agora, a chance dos prefeitos entenderem isso é agora, quando tem que se fazer o Plano Municipal de Educação, porque está no bigode desse prefeito que vai assinar os próximos 10 anos da educação da sua cidade. Então é um belo mote para fazer com que todos eles sintam as responsabilidades e a oportunidade que terão de fato de colocar a educação consequente na sua cidade. Basicamente isso. Agora, se não se atentarem para isso, nesse município ou nesses municípios, nós teremos uma educação deficiente, com absoluta certeza. No copia e cola não se tem solução não, Caio. Com certeza. Do meu ponto de vista, eu queria compartilhar com você, eu acho que o caminho sem volta, né? Nós estamos trilhando um caminho sem volta, nós podemos resistir por 10 anos, o que eu acho muito difícil, mas tem que haver esse encaminhamento para a utilização de plataformas, sejam elas eletrônicas ou analógicas. Não. Eu acho que o caminho agora induz que tem que ser eletrônicas, cara. É um mundo sem fim. Você usa o Telex hoje? A máquina da telegrafia. Agora, então, se você não usa o Telex, a máquina de escrever, é óbvio que você não usa mais a fumaça. Que antigamente as mensagens eram por fumaça. Então, as coisas vão mudando e você tem que viver no mundo contemporâneo. É óbvio que absorvendo tudo que tem de bom do analógico, então, por digital, pela inteligência artificial, vai se mudar muito. Então, você já, hoje, nesse processo, que já não tem mais o tal do processamento de dados. Nós fomos criados, na época, o processamento de dados. Não existe mais processamento de dados, existe a informática. Então, você tem que... Então, acho que não tem caminho. Vai se partir tudo para o processo, para aquilo que a tecnologia mandar, sabe? Mas absorvendo as boas coisas e fazendo com que isso seja, de fato, um modo contínuo de mudanças e de melhorias para a vida e para a educação, sobretudo para a educação. Né? Porque assim, olhando, eu vejo, eu tenho, pelo que está desenhado hoje, você tem que medir desempenho de professor e desempenho de aluno. Distintos, mas que depois chega lá em cima você vê se você está ou não fazendo uma boa educação na cidade. Mas como é que eu meço o desempenho os alunos da turma A tiveram uma prova de matemática, da turma B uma prova completamente diferente? Como é que eu comparo isso? Bom, você compara, é óbvio que por números, por dados, por números você compara e você sabe a escola que teve bons resultados e a escola que teve maus resultados quando as ferramentas foram as mesmas. Certo? Tanto de verificação do aprendizado como de verificação da proficiência do professor, se ele foi de fato um bom professor ou não. Lá em Sobral, vamos voltar ao Ceará, que inventou esse sistema metrificado da educação, tá? Você faz com que a escola que foi bem auxilie a escola que foi mal. Então você compartilha essas informações, você faz com que a engrenagem funcione de forma que tudo se melhora com o tempo, né? Que não existe milagres na educação, né? Até porque a instantaneidade não existe. O aluno aprendeu agora e passou a ser inteligente agora. Não, ele vai, é um processo de aprendizado. Então, demora-se, na educação, no caso do ensino fundamental, demora 9 anos
para você ter a avaliação finalística, absoluta. Agora, para você ter essa avaliação final, você tem que ter as avaliações intermediárias. Antigamente se fazia por ano, né? Passou de ano. Agora não é passou de ano, agora passou o semestre. Agora já está chegando, muitas escolas estão chegando à perfeição de fazer a avaliação mensal. E na avaliação mensal você corrige as deficiências com mais instantaneidade. Aí sim, instantaneidade. Mas vai com que chega ao 9º ano, onde o aluno aprenda, saiba de fato ler, escrever, fazer as 4 operações matemáticas bem feitas, esteja apto a partir para o ensino médio. Porque aí sim, o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Porque através da partir do ensino médio é que ele vai galgar profissionalmente, disputar o mercado profissional, né? E aí sim, vai para as faculdades e tal. Aí é responsabilidade do Estado. Mas volto a dizer, volto a repetir, até os 18 anos, até os 17 anos, o aluno fica dependente do poder público. Sendo que 18 anos ainda continua porque vai para o exército, para a marinha ou para a aeronáutica. Certo? Aí ele passa a ser, aí ele casa, passa a ser cidadão. Essa é a nossa responsabilidade, cara. Eu galguei lá na Caucaia do Ceará, não com a Caucaia de São Paulo, que também está bem. O mais alto índice de alfabetização do Estado em 2023, 98,9, ou seja, de cada 100 alunos, 99 alunos saíram no 7º ano, no 2º ano, desculpa, com 7 anos, os alunos minimamente lendo, escrevendo e entendendo um pouquinho, certo? Ou seja, considerados alfabetizados. Acima da própria métrica do Ceará, que era em torno de 92, eu já atingi 98, tá? E muito além de praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, certo? Isso, para mim, é um galardão. É óbvio, como te disse, demora 9 anos, o fruto disso eu colherei só dentro de 6, 7 anos ainda, definitivamente. Mas eu tenho absoluta certeza que esses alunos que no 2º ano estavam considerados 99%, né, alfabetizados, esses chegaram bem ao seu 9º ano. Parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Público, nós tivemos hoje aqui com o jornalista Sérgio Kobayashi, um apaixonado pela educação. Isso, travestido de educador. Caio, obrigado. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.